Então, boa noite a todos. Vocês que nos assistem aqui do auditório do Instituto Federal Campus Itapipoca e também pela internet. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de Vencer com o Enem. E hoje nós temos conosco, querido professor, amigo, colega, longa data, professor Carlos Henrique, do campus de Caucaia. Um salve de palmas, professor. E hoje ele vem falar de matemática, mas não só de matemática, Bem, já que ele é matemático e ele lida com essa ciência tão obscura, professor. Fiquei caçando uma palavra aqui para definir. Obscura, Não, professor, brincadeira. Essa ciência é tão importante, tão decisiva em nossas vidas, ele também vai trazer, claro, informações a mais para vocês acerca dessa temática e, logicamente, acerca da prova do Enem 2017. E, na aula desse professor, nós vamos encerrar, então, esse primeiro ciclo de aulões, que são os aulões introdutórios do Vencer com o Enem. E quando nós retornarmos no nosso recesso, então, continuaremos abordando temas mais específicos ou temas mais gerais da prova do Enem 2017. Ok? Então, com vocês, professor Carlos Henrique. Boa noite, gente. Bem, primeiro eu queria dizer assim, que coisa de querido professor parece o Chaves, professor? O professor Girafales, meu querido professor. Não sei se eu sou tão querido assim. Oi. Tudo bem. Mas, assim, é uma satisfação imensa poder compartilhar essa noite com vocês, poder vir ao campo de Itapipoca. Eu que, por muito pouco, não vim trabalhar no campo de Itapipoca. Eu sou aqui de pertinho também, sou de Paraipaba. E aí, trabalho hoje no campus Caucaia. Tive a grande satisfação de ser colega de trabalho do professor Sebastião quando trabalhamos em Crateús, trabalhamos por 2 anos e meio lá. E é extremamente gratificante poder vir aqui e falar de Enem, que é um assunto que mexe... Pronto, agora foi. Acho que é o botão. Deixa eu virar aqui. Pronto. Está aparecendo para vocês aqui. Está segurando igual o Luciano Huck aqui. Então, sim, é muito gratificante, porque o Enem é uma prova muito estressante, uma prova muito complexa, que envolve fatores que vão além do ambiente escolar, coisas com a vida de vocês, que mexe com o cotidiano de vocês, que mexe com a rotina de vocês, que mexe com o psicológico, que mexe com o social, mexe com todos os aspectos, principalmente porque mexe com o futuro. E quando mexe com o futuro, vocês que estão aqui numa idade tão estratégica para a vida, fica algo que é realmente muito reflexivo. Mas, pois bem, falando aí de matemática, no Enem, suas tecnologias, essa ciência que possui para si uma prova específica, diferentemente das ciências da natureza que vem condensadas em uma prova matemática, não, é uma prova só. Você sofre metade de uma tarde com aquilo, Mas nós vamos aqui hoje, além de comentar um pouco do que aborda a prova do Enem, a prova de matemática do Enem, matemática e suas tecnologias, nós também iremos discutir um pouco, pensar sobre a matemática de um modo geral na nossa vida, E também se divertir. Eu espero que a gente consiga se divertir com essa coisa tão maravilhosa que é a matemática. Tá certo? Então, eu vou pedir aí ao colega de vocês que passe o primeiro slide. Muito bem. Então, são só alguns dados estatísticos. Qual é a minha intenção hoje? A minha intenção hoje é passar para vocês uma estratégia de estudo que foca basicamente em tópicos que são mais abordados no Enem. E esses tópicos, eles não são tópicos complexos, são tópicos que aparecem no nosso dia a dia, E através dessa estratégia de estudo, dessa abordagem de estudo da prova do Enem, tentar passar para vocês, para que vocês consigam ter um aproveitamento melhor. E mostrar que realmente você não precisa se matar de estudar para ter um bom aproveitamento na prova do Enem. Se você vai fazer um curso com medicina, com direito,
né, cursos que são mais concorridos, aí não tem outra história. Você tem que sentar, estudar de 14 a 16 horas por dia e ser realmente proficiente em todas as áreas do conhecimento, seja na matemática, na física, na química, na biologia, na língua portuguesa, na língua estrangeira, nas técnicas de redação, certo? Aí não tem mistério. Se você vai para fechar, se você precisa fechar, não tem jeito. Não existe receita que mude isso. Mas a nossa intenção é que, para você que tem dificuldade com matemática, essa estratégia vai propiciar um ganho substancial no aproveitamento da prova de matemática. Certo? Então vamos lá. Passa para frente. Basicamente, com a reformulação do ensino médio, em 2008, né? E ano passado desde o ano passado a gente vem passando por reformulações do ensino médio, mas como essa coisa ainda não está implementada, ainda está valendo o que foi feito em 2008, né? Então, o Enem, não o Enem, mas o plano curricular do ensino médio dividiu a matemática em 3 grandes áreas, essas aqui. Álgebra, números e funções, geometria e medidas, análise de dados, né? Diferentemente do que acontecia antes, quando você priorizava muito a álgebra e a geometria e priorizava muito pouco e cuidava muito pouco da parte estatística, né? Eles resolveram dar uma ênfase significativa na análise de dados, justamente porque é uma coisa que está presente no nosso cotidiano. Você vê um gráfico, você vê uma tabela, você vê um infográfico, você lê uma revista, você vê um jornal, você assiste a TV, e os nossos jovens, né, da minha época, eu ainda sou jovem, né? Eu tenho quase 30, mas eu ainda sou jovem, né? 33 é quase 30, né? A gente só muda o lado de observação. Mas essa parte estatística era muito pouco analisada no antigo plano curricular. Então, eles resolveram pegar uma parte e dizer o seguinte: não, vamos trabalhar só com análise de dados. Certo? Passa. Então, essa era a sensação que se tinha de estudar matemática, né? Porque realmente era uma coisa muito sacrificosa e onde não se priorizava uma coisa chamada de reflexão. Você não pensava para estudar matemática. É uma coisa muito mecânica, né? Então, hoje já deve ser um pouco diferente, mas no meu tempo, né, não há muito tempo atrás, né, a gente ia estudar na escola e assim, você tinha que decorar uma série de equações, uma série de fórmulas, de uma série de livros para estudar assuntos muito específicos. E isso era realmente massacrante, como esse rapaz está passando aqui nessa figura, né? Por quê? Porque o processo de estudar matemática era uma coisa muito mecânica. Então, o Enem veio com essa abordagem de tirar essa mecanização do estudo da matemática, né? Como esse rapaz está passando aí. Ele não reflete sobre a pergunta que está sendo feita, né? O Carrasco perguntou 1 mais 1 é 3, porque na verdade ele quer sair dali. Ele não quer basicamente refletir sobre o que está sendo proposto. E o novo Enem vem justamente contra isso, para fazer com que a gente reflita sobre a matemática. A gente vai já ver que existe uma grande área do conhecimento que trata especificamente disso. Passa. Então, essas 3 novas grandes áreas que foram abordadas nessa reformulação do ensino médio para a parte de matemática, são exatamente essas que estão listadas aqui. A prova de matemática do Enem, né? Ou melhor, o ensino médio como um todo, mas basicamente sendo avaliado pelo Enem, a matemática tinha que ser vista sob uma perspectiva de representação e comunicação, né? Tinha que ser visto sobre essa questão da investigação e tinha que ser vista sobre essa questão da contextualização das ciências no âmbito sociocultural, ou seja, ela tem que também estar ligada junto ao seu cotidiano. A ideia é que os problemas, a partir de agora, tivessem essa conotação mais prática. Né? Essa é uma das grandes críticas à prova de matemática. A gente não contextualiza tudo. A matemática é uma ciência que ela vem puramente do intelecto. Então, assim, nem tudo você contextualiza. Grande parte da matemática é utilizada para modelar fenômenos das outras ciências, da física, da química, da biologia.
né? Então, uma crítica que é feita à prova do Enem, essa tentativa exaustiva de contextualizar tudo. Certo? Passa. Então, o que cada grande bloco engloba? Essa questão da representação e da comunicação trata especificamente da coisa mais difícil no que tange a prova de matemática. Ou não digo nem só a prova de matemática, mas a prova do Enem como um todo. Que é o fato de você ler, entender o que você está lendo e traçar estratégias para obter o que foi pedido. Então, é uma grande competência que tem que ser tratada na prova de matemática. Por isso que você olha na prova, não só na prova de matemática, mas na prova do Enem como um todo, tem aqueles textos gigantes. Para que aquilo? Para que você leia, reflita, interprete e, a partir daquele momento, trace uma estratégia de solução. Essa é a grande competência do Enem. É uma nova mudança. Fácil. A parte da investigação. Literalmente, uma vez lido e interpretado o problema, aí sim, aí é onde o conhecimento abstrato entra. Porque a partir dessa parte da investigação, onde você analisa o que é pedido, e aí, literalmente, aquele conhecimento que você obtém, aquele conhecimento abstrato, ele vai se transformar no conhecimento material e você vai traçar estratégias. Né? A gente vai ver que daqui a pouco, uma boa parte dos problemas da prova de matemática do Enem, matemática e suas tecnologias, são problemas que são resolvidos simplesmente por interpretação e por meio de uma elaboração de raciocínio lógico dedutivo. Então, você olha imediatamente, você consegue traçar um panorama geral, você consegue traçar uma estratégia e dizer o seguinte, olha, isso vai ser assim, porque se não for, não funciona. Certo? Laser. Paguei muito poste com isso aqui. Né? Estava na casa do motoqueiro. Como é que... Esse é o baixinho, esse aqui está bichado. Espera aí. Ah, é porque está aqui? Passa na minha cara aqui. Pronto, tá aqui é porque está fininho, não tem jeito de ficar. Deixa eu ver aqui. Dá para ver. Oi, som. Oi. Pronto, não dá para ver. Mas a gente vai utilizar aqui enquanto der certo. Muito bem. Dizia eu que a aritmética... brincadeira, professor Girafales de novo. Então, você sai dessa questão do raciocínio abstrato e tenta construir algo que seja concreto. Você usa o abstrato para modelar o concreto. E como eu disse, uma boa parte da prova é simplesmente de raciocínio. Você olha e diz, mas... Isso aqui é... Aí é onde você pega também pelo psicológico, pelas várias horas de prova. Quando você olha e diz assim, é só isso que ele está pedindo? É só isso. Às vezes você acha que o elaborador está olhando para você e está dizendo assim, ele acha que eu sou burro. Mas não é, porque ele quer que você desenvolva todos os níveis de conhecimento, do mais básico até o mais elaborado. E esse é outro grande problema, que a teoria de resposta ao item pune você se você não seguir essa linha de conhecimento. Se você não responder primeiro os problemas fáceis, para depois responder os problemas médios, e depois responder os problemas difíceis, a sua pontuação cai. Né? Esse é o princípio da teoria de resposta ao item. Ela parte do princípio que você não pode conseguir decodificar o conhecimento elaborado se você não sabe o básico. E aí a sua pontuação cai. Por isso que pessoas que acertaram exatamente o mesmo número de questões não têm a mesma pontuação no final. Você tem diversos casos de pessoas que acertam 37, 38 pontos, 38 questões, às vezes até 40 questões, e tem 690 de pontuação, só 700, 710. Quando, na verdade, deveriam ter, se seguisse
de proporcionalidade deveriam ter 800, 850. Então, por que isso acontece? Por causa da teoria de resposta ao item. Certo? Muito bem. Passa. E a contextualização das ciências no âmbito sociocultural. Então, esses problemas vêm para o seu cotidiano. Todos os problemas são especificamente tratamentos de uma situação que é colocada como real. Você olha até assim, não, mas esse problema é impossível de acontecer na vida real, mas ele está lá como se fosse possível, né? É tipo aquelas questões de física do ensino médio, quando você começa a estudar. Considere que não existe atrito no solo, mas o carro se move a uma velocidade de 50 km por hora. Como é que o carro se move se não tem atrito? Né? Porque se não tivesse atrito, bastava você se inclinar para frente, você começava a se mexer. Então, assim, não é a questão daquela situação específica ser factível, mas é de trazer essa coisa do dia a dia, a aplicação daquele conhecimento para a situação da matemática, coisa que não existia antigamente. Certo? Passa. E aí uma estatística relevante, que é uma coisa que vai ajudar muito vocês a partir de agora. A prova de matemática, ela se subdivide, são 45 questões. Ela se subdivide exatamente dessa forma como está mostrado aqui. 15 questões da parte de álgebra, números e funções, 15 questões da parte de geometria e medidas, 15 questões de análise de dados. A prova é separada igualmente em cada uma das grandes áreas do conhecimento. Vantagem: você pode atacar as áreas separadamente. Desvantagem: você pode acabar se confundindo com relação ao nível das questões. E aí, se você acerta mais questões de um grupo do que questões de outro grupo, pode ser que a teoria de resposta ao item acabe diminuindo a sua nota. Né? Mas o que eu quero que a gente realmente observe é para essa última informação. Na prova, não só na prova de 2016, não na prova de 2016, mas de 2009 até hoje, você tem mais ou menos essa quantidade de questões. 12 ou 13 questões são simplesmente análise de gráficos e tabelas. Simplesmente. De 2009 até agora. Eles sempre repetem esse padrão. Ou seja, você tem mais de 28% da prova que são simplesmente análise de gráficos e tabela. Eu peguei essa questão de 2010 só para a gente fazer esse apanhado, para que a gente veja que essas questões que são análise de gráfico e tabela são problemas que são simples. É só análise, é você olhar para o gráfico, você olhar para a tabela e concluir. Certo? Até aquela aranha que está ali, agora ficou empolgada com essa informação. 28% da prova é simplesmente olhar, interpretar e concluir. Você não precisa fazer praticamente mais nada. E muitas vezes 2 mais 2 é igual a 4. Uma coisa desse tipo. Vamos nesse problema aqui, ó. Questão 142 da prova de 2010. Quer dizer que, acompanhando o crescimento do filho, um casal constatou que de 0 a 10 anos, a variação da sua altura se dava de forma mais rápida do que dos 10 aos 17 anos. Essa variação passava a ser cada vez menor até se tornar imperceptível. Para ilustrar essa situação, esse casal fez um gráfico relacionando as alturas do filho nas idades consideradas. Que gráfico melhor representa a altura do filho desse casal em função da idade? Essa é outra característica do Enem. Que é o quê? Lhe fazer uma pergunta e responder a sua pergunta dentro dos itens. Você vai olhar para os itens e não olhar para as informações que estão contidas no enunciado. Essa é outra característica muito interessante do Enem. Vamos olhar os itens. Passa. Vamos olhar o que está dizendo esse item. O item é: você tem aqui, aí você tem esse gráfico em escada. Lembre-se, o que esse gráfico fala? Esse gráfico retrata o crescimento de uma criança. Certo? Mas será que pode ser esse gráfico? Vamos olhar para a curva que é do gráfico. O que esse gráfico está dizendo?
Esse gráfico está dizendo que de 0 a 10 anos, esse menino não cresceu. A altura dele foi sempre 51 centímetros. De 0 a 10 anos, a altura do menino foi 51 centímetros. É impossível isso acontecer. Certo? De cara, se já descarta esse gráfico aqui. Mas você poderia ainda pensar, você poderia observar outro absurdo. Aí vamos para o próximo ponto. Aqui é 10 anos, olha só. Ele está dizendo que o menino completou 10 anos, instantaneamente ele cresceu de 1 para 148. Instantaneamente. Parece que ele tomou uma pílula, né? Não era a pílula de nanicolina do Chapolin, era aquela outra que fazia ele voltar. Então, instantaneamente completou 10 anos, opa, 10 anos, vou crescer. Então, só analisando o item. Passa para o próximo, esse está descartado. Esse começa melhor. Ó. O menino nasceu 51 centímetros. 8. Deixa eu ver mais para perto. O menino nasceu 51 centímetros. Aí ele vem, quando chega em 10 anos, aí de novo toma a pílula do crescimento. Quando ele completa 10 anos, ele instantaneamente, de novo, vai para 148 centímetros. Opa, cheguei em 10 anos. Cresci. Tenho que crescer. Absurdo de novo. Você não pode ter essa coisa. Ele não cresce instantaneamente. Cheguei em 10 anos, cresci. Que é o que o gráfico está dizendo. Ele não faz isso só nesse período. Ele faz aqui e faz aqui de novo. Né? Então, gráficos que possuem curvas que são perpendiculares ao eixo X não representam funções. Já descarta. Passa. Esse, então, nem se fala. Ele diz assim, o menino estava saindo da barriga da mãe dele, saindo da barriga, crescendo. Saindo e crescendo. Quando saiu da barriga da mãe dele, pronto, chegou em 51 centímetros. Aí fez o quê? Parou de crescer. Pronto, o menino tem 51 centímetros. Voltou a crescer quando? Tinha 10 anos. O menino não cresce. Só cresce quando completar 10 anos. Né? Aí, é igual o meu salário no final do mês. Chegou o dia 1º, tem um dinheiro na conta. Aí lá vem o dinheiro se acabando. Quando chega no final do dia, pronto, estou liso. Aí pronto. É na peia, até o dia 1º. Foi exatamente o que aconteceu. E aqui em todos os estágios. Está saindo da barriga da mãe dele, nasceu, parou de crescer. Completou 10 anos, de novo, começou a crescer. Parou, completou 17, começou a crescer. E aí foi. Também não pode ser. O crescimento é uma coisa contínua. Ele fala. Né? Ele não cresce só no momento que completa 10 anos. É contínuo. À medida que todo dia ele cresce um pouco. Todo segundo ele cresce um pouco. Passa. Esse é mais interessante, mas ainda absurdo. Ó, ele cresce legal de 0 a 10. Só que quando chega de 10 a 17, ele para de crescer de novo. Tá vendo? Para de crescer. De 10 a 17, ele parou de crescer. Ó. Não cresce. Menino muda de tamanho. Cresce, menino, pelo amor de Deus. Quando chega em 17, aí de novo toma pílula. Cresce de novo, instantaneamente. Inchou. Aí depois dos 17 não cresce mais. Também não pode ser isso. Não existe crescimento vertical. Aí esse, né? Esse aqui sim, olha só. Ele cresce bem. Ele cresce. Não existe nenhuma parte onde o crescimento é vertical. Ele cresce de forma suave. Ó, essa curva está bem acentuada de 0 a 10. De 10 a 17 ela está menos acentuada. Significa o quê? Significa que o crescimento se dá numa taxa menor.
e se dá numa taxa cada vez menor até ficar imperceptível. Então, de fato, esse item retrata o que o enunciado procede. Certo? Faça aí só para a gente ver a resposta do item A. Não analisei o outro. É exatamente isso. Encontrou o item correto, não perde tempo. Vai embora, vai para frente. E a prova é longa. Né? E como diz o Giovanni Frota aí nessa novela que está passando de novo, a Sapucaí é grande. Né? Passa. Falando do Giovanni Frota, vocês não podem ter essa cara no dia da prova, né? A cara da Nazaré Tedesco aí olhando essa figura que é um meme mundial aí. É uma febre. Você quer retratar alguém com dúvida? Qualquer lugar do mundo, na China, na Rússia, o pessoal pegou a Nazaré Tedesco. A galera nem sabe quem é, mas está usando ela agora. Ficou famosa. Então vamos tirar essa cara da prova do Enem. Não quero você dessa forma na cara do Enem. Na prova do Enem. Vai. Essa questão também é um problema, que é só análise de gráfico, e ela retrata muito bem a nossa realidade do Nordeste. Né? A gente vem de 5 anos, tivemos 5 anos de chuvas extremamente suficientes. Né? Esse ano nós tivemos chuvas que foram dentro da média histórica, então minimizaram o impacto do déficit hídrico. Né? E esse problema, ele retrata muito essa situação. E esse é um problema também, dos que eu disse, que uma pequena percepção faz com que você resolva o problema. Você não precisa ter um conhecimento elaborado. Você precisa ter só consciência daquilo que você está fazendo na prova. Certo? Vamos lá. Questão do ano passado, da primeira aplicação. Antes daquele rapaz tentar fraudar, fazer aquela loucura. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento de seus recursos naturais, sobretudo seus recursos hídricos. Né? Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponho que essa tendência linear se prolongue pelos próximos meses. Passou não? Aí o gráfico. Pronto. Então, o que é que você tem? Você tem o óbvio. Parou de chover, o reservatório encheu. E, imediatamente, quando você para de chover, o reservatório para de pegar recarga. E aí o nível começa a cair. São diversos fatores. Né? A gente tem consumo humano, consumo da indústria, consumo da agricultura. Né? E o fator que mais consome água no Nordeste brasileiro. Fator chamado evapotranspiração. Não é só a evaporação do solo, mas principalmente também a água que é retirada dos vegetais. Certo? Para que vocês tenham uma ideia, uma planta de copa média, não precisa nem ser uma copa frondosa, uma planta de copa média retira do solo cerca de o equivalente a 10 milímetros de chuva por dia. Por dia. Então é muita água. Chove no Ceará, certo? Dependendo da região, chove de 1.200 a 600 milímetros por ano. Na média, quando as chuvas são dentro da média histórica. Só a evaporação, só o sol, leva cerca de 2.000 milímetros por ano. Então, é muita água que é perdida pela evaporação. É um fenômeno natural, você não tem como evitar. Vai levar muita água. Basta vocês olharem aí meio-dia, aquela lua cheia que fica ali em cima. Aqui não, porque não dá para ver, né? Mas lá fora, eles olham para o sol, é uma tarefa árdua ficar no meio do sol meio-dia. Né? Então, aquilo realmente leva muita água, evapora muita água dos nossos reservatórios que já chovem pouco. Muito bem, voltando ao que nos interessa, o reservatório, ele decai em uma perspectiva linear. Certo? Ele decai em uma perspectiva linear. Isso é muito bom, porque nos permite pensar sobre uma ótica muito conhecida nossa, uma ótica chamada de proporcionalidade. Certo?
Mas isso só acontece porque o decaimento é linear. Se fosse o crescimento também, se fosse crescimento linear, aí você também poderia olhar com os olhos de proporcionalidade. Mas nem sempre se pode olhar com os olhos de proporcionalidade. Quando é que você pode usar quando é que você não pode usar proporcionalidade? Por exemplo, se o crescimento for quadrático, né? Você pega, por exemplo, o goleiro chuta a bola, bate um tiro de meta. Você não pode olhar sob o ponto de vista proporcional, porque não é linear, é quadrático. Outra coisa, você já ouviu falar em carbono 14? Carbono 14 é utilizado para datação, né, de matéria orgânica residual. O que acontece? Todos os seres vivos, né, que possuem carbono na sua estrutura, possuem esses isótopos de carbono. Né? Então, o que acontece? Esse carbono ele vai perdendo massa. Vai perdendo massa, vai perdendo massa, vai perdendo massa. Né? E aí, o que acontece? Existe um fator padrão, que é o tempo de meia-vida. E aí você consegue dizer exatamente qual é a idade daquele objeto que você encontrou, baseado na quantidade de carbono 14 que você encontra lá. Só que essa análise também não é uma análise proporcional. Ela é uma análise exponencial. Então tem que ser feita de outra forma, porque o decaimento é bem mais contundente. Certo? Mas como ele é linear, a gente pode usar a proporcionalidade. Fácil. Então ele pergunta, nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o 6º mês para que o reservatório atinja o nível 0 de sua capacidade? Volta aí só um slide para a gente fazer essa análise. No início, acabou a situação chuvosa. Parece muito com a nossa situação. O reservatório tem 30% de água. 30% do volume ocupado. 6 meses depois, ele tem... 5 meses depois, ele tem 10% do seu volume ocupado. Né? Agora pode passar. Passa de novo. Muito bem. Então vamos interpretar o enunciado. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue nos próximos meses. Né? Se acontecesse alguma coisa, por exemplo, a incidência solar ficasse maior, aí poderia ser que essa perda de volume se desse de forma maior, mais acentuada. Né? Mas como não acontece, é linear, beleza. Como é linear, qual é o tipo de função que possui como gráfico uma reta? É a nossa função afim, né? Que a gente aprende erroneamente na escola a se chamar de função do primeiro grau. Passa. E essa função afim, ela possui essa lei por expressão, né? A x mais b, onde a e b são constantes. Então, é essa expressão que modela aquela situação. Mas nós não vamos olhar para a expressão como um todo, vamos olhar só para esse T, para o A, que é o que nós chamamos de taxa de variação. O que é uma taxa de variação? Uma taxa de variação é o quanto uma grandeza varia por unidade que está relacionada com a outra. Né? Nesse caso, o que a taxa de variação vai relacionar? Volume do reservatório, tempo de exposição. Certo? E existe uma forma de nós conseguirmos determinar essa taxa de variação. Certo? Passa. A taxa de variação... só para a gente olhar de novo aquela questão que no início eram 30%, 5 meses depois era 10% de volume. Como é que a gente determina essa taxa de variação? Certo? Essa taxa de variação para uma função afim é constante, por isso que eu disse que a gente pode pensar em proporcionalidade, né? E aí o que é a taxa de variação? É justamente a variação dos y dividido pela variação do x. Ou seja, a taxa de variação vai ser a variação do volume naquela situação dividido pelo tempo percorrido. Quanto foi que parou o volume? No final, era 10%, no início era 30%. Era 30%, era 10% no 6º mês, e era 30% no primeiro mês.
Quando você olhar, você vai ter menos 20 sobre 5, que indica que o reservatório perde 4% do seu volume a todo mês. Isso é muita água. É muita água, certo? Bem, se ele perde, agora vamos voltar para o que pergunta, beleza. Mas a partir daí, em quanto tempo ele zera? A partir de quanto tempo só vai ter lama lá? Vamos lá. No 6º mês, ele tem 10. Então, no 7º mês, ele vai ter quanto? 10 menos 4. 6. No 8º mês, ele vai ter 6 menos 4. 2. E esses 2% vão ser exauridos em quanto tempo? Bem, se um mês me retira 4% de água, 2% vai ser retirado em quanto tempo? Metade de um mês. Então, quantos meses depois que eu fiz a constatação de que o volume só tinha 10%, o açude secou? Ele secou em 2 meses, passa. 2 meses e meio. No final do 9º mês, na segunda metade do 9º mês, o reservatório está seco. Se não chover, vamos ter que ir para o carro-pipa. Se a cisterna não tiver água, já era. Ou seja, nós precisamos de 2 meses e meio. O açude precisa, a partir daquele momento, em 2 meses e meio, o açude seca. Tem água, certo? Mas o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, ó. O que foi que eu precisei para fazer esse problema? Eu precisei usar a minha cabeça. Eu não precisei de nenhum conhecimento absurdo para fazer esse problema. Certo? Como eu disse para vocês, de 12 a 13 problemas da prova são desse tipo. Ou seja, são 12 ou 13 problemas da prova que você já garante na sua conta. Eles, mas são 45. Então vamos atrás do resto. Vamos atrás do resto, né? Muito bem. Só na prova do ano passado, dessas de análise de gráfico e tabela, dessas aí, 8 você resolve só do jeito que a gente foi, só olhando. Sem precisar fazer nenhuma conta. Dessas duas, né? Só olhando. Só olhando e interpretando. Né? Ou seja, 17,77% da prova você resolve só olhando. Só refletindo sobre aquilo que está sendo especificado lá. Então, a primeira estratégia de ação que eu sugiro é que vocês resolvam problemas que envolvam análise de gráficos e tabelas. Foquem nessa área. Certo? Porque, como eu estou dizendo, 28% da prova é análise de gráfico e tabela. Desses 28%, 17,77% você responde só olhando. Você precisa somar 2 mais 2 igual a 4, como no primeiro problema que eu mostrei para vocês. Ok? Alguma pergunta? Todo mundo é muito assim. Meu Deus, será que eu pergunto ou não pergunto? Eu tenho tanta vergonha de passar vergonha. Mas perguntem, por favor. Depois a gente faz um tempinho para a gente tirar alguma dúvida, a gente senta, bate um papo. Beleza? Podemos prosseguir? Ok, então. Passa aí, DJ. Muito bem, eu trouxe esse outro problema de 2010 porque ele é interessantíssimo. É outro problema onde você só precisa olhar para resolver. Certo? Ele diz o seguinte, ó. O professor dividiu alunos da sala de aula em 4 partes iguais. Em seguida, preencheu 75% dela com conceitos e explicações conforme a figura seguinte. Né? Se o Sebastião estivesse aqui, eu ia dizer que era ele, quando vai lá colocar aquela loucura dele de quinta lá, aquele negócio mexia mais, não sei o que, aquilo é só loucura. Vamos lá. Então, 75% dividido em 4 partes iguais, 3 partes do quadro cheio.
Passa, DJ. Algum tempo depois, o professor apagou a lousa e, adotando um procedimento semelhante ao anterior, voltou a preenchê-la, mas dessa vez utilizando 40% do espaço. Uma representação possível para essa segunda situação é: você vai só olhar os itens. Você não vai somar nada. Você vai só olhar os itens e ver qual dos itens corresponde a 40% da lousa preenchida. Só isso. Vamos lá, passa, DJ. Esse aqui, ó. O cara dividiu a lousa em 4 partes. Se ele dividiu a lousa em 4 partes, cada parte representa que percentual do todo? 25%. Se só tem um preenchido, não pode ser esse. Passa. Aí, ó. Morreu no item B. Tem nem graça. Morreu não, desculpa. Viajei. Você olha aqui. 4 partes, cada parte 25%. 2 partes vão preencher 50%. Não pode ser essa. Passa. Dividiu em 5 partes. Agora, cada parte não representa mais 25%. Representa só 20%. Se eu tenho 3 partes preenchidas, o total preenchido vai ser 60% da lousa. Também não pode ser isso. Passa. O item é lousa subdividida em 5 partes, cada parte 20%, 4 partes preenchidas. Então, você tem 80% da lousa preenchida. Eu não quero isso, eu só quero metade disso. Então, passando, DJ, que é exatamente o que tem no item C. Tem a lousa dividida em 5 partes. Então, cada parte representa 20% do quadro, ou seja, com 2 partes preenchidas, você tem o que o nosso colega pediu, que são 40% da lousa preenchida. Ou seja, você fez sem pegar na caneta. Você pegou na caneta só para riscar a bolinha no item C. São 8 problemas dessa forma. 8 problemas que você resolve só usando a sua massa cinzenta e a sua boa visão. Se acalme que dá certo. Quando você estiver estressado lá, se tiver uma pilha, que a prova mudou de panorama também, esse ano você vai ter humanas no domingo e exatas no outro domingo, né? Você tem uma semana inteira para se preparar de uma prova para outra. Não são mais 2 dias, apenas um dia. São mais 2 dias de prova, são 2 dias, mas diferentes por semana. Então, você vai ter uma semana para se acalmar. Certo? E aí, você bateu o olho, já resolve. Ok? Passa, DJ. Então, vamos lá. Com esses dois panoramas, o que é que você fez? Você tem 28% só análise de dados. 17% você resolve só com raciocínio lógico dedutivo. Então, você tem mais de 45% da prova na sua mão. Isso é muita coisa. Aí você diz, é muito difícil, eu não consigo. Consegue. Está aí uma metodologia de trabalho, uma metodologia de estudo que faz com que você olhe, com que você consiga. Você tem praticamente metade da sua prova só fazendo uma análise simples. Soluções simples, de problemas simples. Certo? O que é que não deixa você resolver esse problema? O seu nervosismo e o seu nervosismo. Então, se acalme. Quando você estiver lá estressado, lá, meu Deus, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Você pá, dá um tapão na sua cara e diz, calma! Calma que vai dar certo. Passa. Muito bem, muito bem, muito bem. Uma outra grande área que é abordada, certo? É a área de geometria e medidas. Aí você tem geometria plana, você tem geometria espacial. É também muito abordado.
certo? Aí você tem geometria plana, geometria espacial, muitas vezes geometria analítica, você tem trigonometria. Então, você tem conhecimentos que são muito abordados, né? Semelhança de figuras, são figuras com a mesma área, congruência, figuras com os mesmos ângulos internos. Então, você tem diversos fatores que são abordados dentro da prova de matemática do Enem, certo? Mas sempre de 2008 para cá, o panorama foi sempre o mesmo. Mesmo sendo questões subdivididas dentre essas áreas, você sempre existiu 5 problemas de baixa complexidade. O que são problemas de baixa complexidade? São problemas que necessitam de apenas um passo para resolver. Você olha e diz, sei como resolve. Um pensamento, uma ideia. Certo? Problemas de média complexidade, 5 problemas de média complexidade, são aqueles problemas que você precisa ter 2 ideias para poder resolver. Você diz, primeiro eu faço isso, depois eu faço isso, aí eu chego na resposta. Problemas de média complexidade. E 5 problemas de alta complexidade. Certo? Sempre na prova de geometria dessa forma. Onde é que você vai focar? Eu sou muito bom em matemática. Onde é que eu vou focar? Foco em tudo. Eu não sou muito bom em matemática. E agora, o que é que eu faço? Meu Deus, eu vou focar nos 5 problemas de baixa complexidade. Por que eu tenho que focar nesses 5? Por que eu não posso focar nos outros? Porque se você não focar nesses 5, a teoria de resposta ao item vai derrubar a sua nota. Lembre-se, 25% da prova, problemas fáceis. Aliás, 1/3 da prova, problemas fáceis. 1/3 da prova, problemas médios. 1/3 da prova, problemas difíceis. Diga. Olha, você está falando se esse peso de dificuldade? A teoria de resposta ao item? Não, ela só faz análise dentro das grandes áreas, entendeu? Isso assim, ela não assume, porque assim, a sua nota em física, ela vai influenciar onde? Ela vai influenciar na sua nota em ciências da natureza e suas tecnologias, certo? Mas em ciências da natureza e suas tecnologias, né, química, física, biologia, programas de saúde, etc., aí, assim, eles não diferenciam por área. Eles olham tudo como uma coisa só. Aí você pode ter uma questão fácil de química, uma questão difícil de física, certo? Aí eles vão subdividir de outra forma. Mas, basicamente, assim, as áreas não se misturam. Então, você tem uma nota para cada área. Você tem uma nota para ciências humanas e suas tecnologias, uma nota para matemática e suas tecnologias, uma nota para ciências da natureza e suas tecnologias e uma nota para redação, né? As notas não se misturam, mas a teoria de resposta ao item, ela funciona em cada grande grupo, para determinar a nota de cada grande grupo, certo? Muito bem, mas voltando, onde é que eu vou focar? Nos 5 problemas, eu vou focar supondo que eu não tenha muita familiaridade com geometria e medidas. Onde é que eu vou focar? Nos 5 problemas de baixa complexidade. Não vou olhar muito para problemas em que eu vou ter que pensar muito para resolver. Aí você diz assim, então não vou olhar para nenhum. Né? Brincadeira. Você foca nos 5 problemas de baixa complexidade. Por quê? Porque esses não vão diminuir a sua nota na teoria de resposta ao item. Fiz os 5, passa para o próximo grupo. Mas procura os 3 problemas de baixa complexidade, os 5 problemas de baixa complexidade. Certo? Então, assim, basicamente, o que é abordado nesses problemas de baixa complexidade? Áreas e perímetros de figuras planas. Área, quadrado, retângulo, triângulo, trapézio, certo? Um pouco de congruência e semelhança. Esse triângulo é semelhante a esse, então esse lado é proporcional a esse. Eles são paralelos, certo?
Trigonometria básica. Seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60 graus. Seno meio, cosseno, raiz de 3 sobre 2, aquelas coisas que vocês veem todo dia, ouviram todo dia na escola. Coisas simples, básicas, certo? De novo, você olha para a questão assim, é só isso que ele está me pedindo? É só isso que ele vai lhe pedir. Vai abordar do mais básico, daquele tão básico que você vai achar que está errando, mas não está, até aquele mais elaborado. Então, não se deixe cair em pegadinhas da sua consciência. Você é capaz. Então, ele está realmente lhe cobrando só aquilo. É só isso? É só isso. Certo? Bola para frente, DJ. Então, aqui, ó. Se você contemplou 5 problemas de baixa complexidade, 5, você fez os 5 de baixa complexidade, aí você não conseguiu fazer todos os de média complexidade, mas você fez 2, você fizer 2 de média complexidade, certo? Você tem 7 questões na prova. E o melhor, como você obedeceu a ordem que a teoria de resposta ao item pede, você não tem queda de nota. As notas que você vai obter por aquelas 7 questões não vão ter peso decrescido. Então, essas 7 realmente vão representar 15,55 da sua nota total da prova. Você não precisa fazer as 15 questões de geometria. Você faz as 5 fáceis, as 5 de baixa complexidade e só 2 de média complexidade. Você não precisa perder o seu tempo todo. São 45 questões só de matemática. E esse ano mudou. Vão ser mais 15 questões de física, mais 15 questões de química, mais 15 questões de biologia e programas de saúde. Então vão ser 90 questões de ciências exatas no mesmo domingo. Você não pode perder tempo. Você tem que chegar lá afiado. Você tem que dormir uma noite maravilhosa. Você tem que tomar aquele café da manhã reforçado. Você tem que comer alguma coisa pesada mais cedo, porque a prova vai começar meio-dia. Certo? Então você tem que fazer essa preparação para a prova. Vai ser difícil. Com essa mudança, as pessoas que elaboraram disseram que essa mudança vai fazer com que o aluno foque mais na área do conhecimento. Eu já acho essa mudança prejudicial. Porque quando você antes ia para a prova de língua portuguesa e para a prova de língua estrangeira, quando você ia para a prova de matemática, você praticamente limpava a sua mente. Porque você mudava totalmente a forma de pensar. Certo? Isso, do meu ponto de vista, é uma coisa boa. É melhor que você está aqui, prova de física. Ai, meu Deus, física. Meu Deus. Não estudei nada de mecânica dos fluidos. Ai, minha Nossa Senhora, de fato, não estudei nada de mecânica dos fluidos. Aí vai a próxima questão. Gravitação. Ai, meu Deus, não estudei nada de gravitação. E agora? Aí, não, vou passar aqui, tem uma de química. Química orgânica. Aletos. Ai, não estudei nada desse negócio. Não sei. Aí vai a prova de biologia. Ciclo de Krebs. Não sei não. Quebrou. Já era. Aí você já vai chegar na prova de matemática desmotivado. Você já vai chegar lá desmotivado. Você diz, se eu não sei nada ali, eu vou saber alguma coisa aqui. Eu vou entregar essa prova para casa. Né? Então, mas, as pessoas que pensam decidem. Mas eu penso que a prova como era antes, língua portuguesa, língua portuguesa e língua estrangeira, matemática e suas tecnologias, era melhor. Certo? Então, próxima estratégia para vocês porem em prática os próximos meses para a prova do Enem. Resolvam as suas dificuldades com geometria básica. Vocês têm que resolver a dificuldade de vocês com geometria básica. Vocês não podem se dar ao luxo de perder esses 5 problemas fáceis e que não vão ter decréscimo na nota final de vocês, porque vocês não sabem geometria básica. De novo, o que é geometria básica? A área de figuras planas, área do retângulo, área do quadrado, área do triângulo, área do trapézio, área do losango, perímetro, semiperímetro,
certo? Semelhança de triângulos, congruência de triângulos, trigonometria básica, seno, cosseno, tangente, de 30, 45, 60 graus, muito abordado, muito exaustivamente, é batido uma questão A, sempre, certo? Então, estratégia de estudo, segunda estratégia de estudo para os próximos meses, sanar as dificuldades com geometria básica. Passa de dia. Aí eu trouxe um problema de 2009, né? Um problema muito interessante e é um problema extremamente simples. É o tipo de problema que você não pode perder. É o seguinte, a rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metros. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é. Certo? Esse é outro dos problemas em que você vê como às vezes esses problemas que são propostos são meio fantasiosos, né? Aquele rapaz ali é um amigo meu, que não sou eu. Né? Vocês percebem como ele é esbelto, muito embora eu também seja. Né? E aí o que esse rapaz faz? Ele está aqui no alto da rampa, ele vai andando, andou 2,2 metros, aí olhou para baixo e disse, não tem 0,8 metros, tem 80 centímetros. É uma coisa fantasiosa, porque se tem 80 centímetros, ele pode se abaixar e pegar no chão. Né? Então, esses problemas, às vezes, eles a realidade anda meio distante aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos supor que o rapaz saiu do ponto C, foi até o ponto B, olhou para baixo, e essa descida perpendicular aí, esse segmento DE, mede 80 centímetros. Passa de jeito. Então, o que você sabe? Semelhança de triângulos. Volta um pouquinho. Você tem um triângulo grandão, triângulo retângulo, porque a rampa é de colocar ali a coisinha, mas o triângulo é retângulo, certo? Você tem um triângulo grandão, triângulo pequenininho. Esses triângulos possuem os mesmos ângulos internos, são semelhantes. Significa que os lados são proporcionais. Ou seja, esse cateto desse triângulo grandão é proporcional a esse cateto desse triângulo pequenininho. Assim como a hipotenusa do triângulo, a medida da hipotenusa do triângulo grandão é proporcional à medida da hipotenusa do triângulo pequenininho. De novo, por que isso acontece? Porque os triângulos possuem os mesmos ângulos internos. Certo? Sim. A gente vai só terminar esse problema aqui para dar um pit stop. Muito bem, então se eles são semelhantes, passa, Didi. Se eles são proporcionais, eu posso relacionar. Vamos lá. Volta só um pouquinho. Volta aí. Então, ó, esse comprimento está para esse comprimento, assim como esse comprimento está para esse comprimento. O grandão está para o pequenininho. Certo? Então, passa. Só fiz substituir os valores. Ó. Né? O grandão está para o pequenininho, assim como a rampa do maior está para a rampa do menor. Aí o que é que eu observo? Eu observo que a rampa grande é igual ao que ele andou, que é a rampa do pequeno. Aqui é a rampa do pequeno. A rampa grande. Volta, DJ. A rampa grande, a medida da rampa grande é igual à medida da rampa pequena, mas o que ele pede? O que é que ele pede? Ele pede quanto falta para ele chegar lá em cima. Certo? O que é a rampa grande, de novo? A rampa grande é a rampa pequena
mais o que ele falta para chegar, mais o que falta para ele chegar lá em cima, que é o que ele realmente me pede. Passa. Quando eu substituo os valores, ó, o que eu tenho? 2,2 dividido por 0,8. 2,2 é a altura total da rampa lá em cima. 0,8 é a altura do ponto onde ele está. AB é justamente o que falta para ele chegar lá em cima. 3,2 é o quê? É a rampa do pequeno. É a rampa, a hipotenusa da rampa que ele andou, dividido por 3,2, que é a rampa do pequeno. Quando você faz essa proporção, você vai ganhar 3 produtos dos meios pelo produto dos extremos, você acha que o comprimento que falta para ele andar é 5,6 metros. Então vamos lá. Quantas ideias nesse problema? Uma ideia. Você perceber que os triângulos são semelhantes. 2 ideias. Perceber a proporcionalidade. Problema mediano. Certo? 2 ideias. Você precisou. Passa para frente. Vamos fazer o seguinte. Antes de fazer isso aqui, vamos parar 10 minutinhos para vocês comerem um pit stop, tomar um suquinho. Certo? Esse evento de forma primordial. Foi sensacional aí o evento. Certo? Então, assim, a pessoa que tem realmente experiência na gerência com o Enem. Muito bem. Eu trouxe um outro problema, também de geometria e medidas, né? Um problema que trata de trigonometria, para que vocês vejam como é que é a abordagem de trigonometria no Enem. Esse problema, apesar de ser um problema daqueles que cansa na leitura, tem uma resolução muito simples, certo? É outro problema, assim, eu considero, apesar, ele pode ser considerado um pouco mais complexo pelo tipo de informação que você tem que ter como arcabouço, mas não necessariamente pela forma como ele vai ser explorado, certo? Vamos ver o que ele diz, ó. Um satélite de telecomunicações terminou-se após ter atingido a sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando R assume seus valores máximo e mínimo, diz-se que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu, respectivamente. Suponha que para esse satélite o valor de R em função de T seja dado por. Então, aqui uma função específica que trata R de T igual a 5.865, que é o raio aproximado da Terra, dividido por 1 mais 0,15 cosseno de 0,06T. Você diz, meu Deus! E agora? Bom, eu vou pular para outra. Isso aqui eu não sei nem errar. E o grande problema não é quando você erra. O grande problema é quando você não sabe nem errar. E aí você não sabe nada. Mas calma, calma. Vamos lá, passa, DJ. Aí o problema continua. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu, representada por S. O cientista deveria concluir que, periodicamente, S atinge o valor de... Então, o que acontece, basicamente, no problema? Passa aí. O que acontece, basicamente, no problema? Você tem aqui o satélite girando ao redor do planeta Terra, certo? Vou pensar que o planeta é a minha cabeça. Então, o satélite vem e gira. Aí, em momentos ele está mais distante, em outros momentos ele está mais próximo. Mais distante, mais próximo, né? E aí, esse satélite fica nesse movimento cíclico, nessa órbita. Chama isso de órbita, certo? E aí, tem essa expressão complicada. Mas, apesar de ser complicada, a gente não vai olhar para essa expressão de forma que é feia, mas a gente não vai destrinchar. Nós não vamos usar nenhum tipo de algebrismo elaborado para obter essa resposta. Então, no apogeu, o raio atinge o valor máximo, no perigeu, o raio atinge o valor mínimo. Certo? Aí eu quero que vocês observem essa expressão e vejam o seguinte, ó. Não muda, não muda, não muda. Então, a única coisa que vai mudar? O cosseno. Certo? Então, o único termo
termo que vai influenciar no valor máximo e no valor mínimo desse R é o cosseno. Certo? Passa aí. Como o único fator que influencia para a variação do raio é o cosseno, eu tenho que determinar o que acontece quando o cosseno é máximo e quando o cosseno é mínimo. Agora vamos lá. Volta aí. Muito bem. Eu tenho, isso aqui é uma fração. Não é uma fração? Você tem um numerador e um denominador. Quando aquela fração assumir o maior valor possível, eu estou no apogeu. Quando aquela fração assumir o menor valor possível, eu estou no perigeu. Certo? O único valor que varia de novo aqui é o cosseno. O cosseno está no numerador ou no denominador? Está no denominador, está lá embaixo. Muito bem. Se ele está lá embaixo, a gente tem que ver o que acontece com a fração quando o cosseno varia. Certo? Vamos lá, vamos pensar nas frações de um modo geral. Você pensa nas frações, você pensa numa fração. Você tem uma fração, sei lá, pensa 3 quintos. 3 quintos. Aí eu vou aumentar o denominador, 3 sextos. 3 quintos é aproximadamente, é exatamente 0,6. Quando eu penso 3 sextos, dá 0,5. Quando eu penso 3 nonos, dá 0,33. E assim sucessivamente. Então, se você tem uma fração e você aumenta o denominador, automaticamente a sua fração diminui. Então, veja bem. Se eu aumento o denominador, se eu aumentar isso aqui, a fração como um todo diminui. Ou seja, quando esse termo estiver no máximo, se o cosseno está no máximo, a fração está no mínimo. Se a fração está no mínimo, o raio está no mínimo. Se o raio está no mínimo, é porque eu estou no perigeu. Cosseno no máximo, raio no mínimo. E o inverso acontece também. Cosseno no mínimo, raio no máximo. Por que isso acontece? Porque o cosseno está no denominador. Se ele estivesse no numerador, aí seria o contrário. Quanto maior o numerador, maior a fração. Quanto menor o numerador, menor a fração. Mas como ele está no denominador, eles se invertem. Quanto maior o denominador, menor a fração. Quanto menor o denominador, maior a fração. Muito bem. Cosseno máximo, raio mínimo, perigeu. De modo análogo, cosseno mínimo. Se o cosseno for mínimo, o raio é máximo, e se o raio é máximo, eu estou no apogeu. Feita essa análise, agora eu preciso estudar só o cosseno. Passa. O cosseno e o seno, eles são funções trigonométricas, são ditas periódicas, certo? Vocês já viram uma onda, olha a onda, olha a onda. Não bate não, só bate para um lado. Desse lado você requer, você só bate do outro lado. Hã? Não, tá sendo, vai sair na internet, né, mano? Vai não. Vai sair na internet, né? A gente corta. Aí, muito bem. Então é o seguinte, o cosseno e o seno, eles são funções que nós chamamos de periódicas. Então elas saem do ponto e voltam periodicamente para o mesmo lugar, depois de um determinado intervalo, nós chamamos de período, certo? E aí o que acontece? Ó? Não interessa o ângulo, não interessa se é T, não interessa se é 0,6T, não interessa se é 1 quilhão sobre T, não interessa. O menor valor do cosseno é sempre menos 1. Não interessa o ângulo, o maior valor do cosseno é 1.
Não interessa essa 0,06t. Não interessa. Certo? Esse 0,06 foi posto aí só para você se assustar. Certo? Então, veja bem. Guarde na mente. Menor valor do cosseno, menos 1. Maior valor do cosseno, 1. Agora, volta aí, DJ, para a gente ver lá. Quando o cosseno for máximo, ou seja, quando o cosseno for 1, tudo puder ser substituído por 1, aí vai ser mínimo. Certo? Então, quanto é que vai ser o raio mínimo? Vai ser 5.865 dividido por 1 mais 0,15 vezes 1. Esse é o valor do raio no perigeu. E quanto é que vai valer o raio no apogeu? O raio no apogeu vai valer o valor obtido quando o cosseno é mínimo, ou seja, quando o cosseno é menos 1. Quanto é que vai valer? 5.865 sobre 1 menos 0,15. Vamos ver como é que fica lá. Passa aí, DJ. Passa. Então, quando o raio é máximo, o cosseno é menos 1. Quando o raio é máximo, o cosseno é menos 1. Se o cosseno é menos 1, quando você aí, você tem que fazer uma continha, né? 5.865 sobre 1 menos 0,15, 6.900 quilômetros. Certo? Ali eu errei 5.865. Foi só erro de digitação. Quando o cosseno for 1, quanto é que vai ser o raio? 5.865 sobre 1 mais 0,15. O raio dá 5.100 quilômetros. O que é que ele quer? Ele quer saber o valor da soma desses dois valores. A soma desses dois valores é 6.900 mais 5.100, 12.000 quilômetros. Certo? É o S. Ele pega o valor do S, é a soma do apogeu mais o perigeu. Ok? Então é um problema um pouco mais complicado, mas que se baseia no fato de você saber que o maior valor possível do cosseno é 1 e o menor valor possível do cosseno é menos 1. Tanto para o cosseno como para o seno. Certo? Ok? Passa. Então, para vocês que chegam aqui essa hora, estão aqui numa quinta-feira à noite, vocês poderiam estar em outro lugar, mas vocês estão aqui lutando para passar no Enem. E eu digo que para vocês a matemática tem que funcionar como religião. O Calvin diz, olha para o tio e diz assim, olha, a matemática não é ciência, é religião. Eu digo, religião? Claro. Veja as contas. Você tem dois números e de repente eles viram um só. É milagre. Não dá para explicar. Ou você acredita nisso ou não. Este livro está cheio de coisas que dependem de fé. E agora, Calvin? Descobri que sou ateu em matemática. Então, vocês não podem ser ateus em matemática. Vocês têm que crer na matemática. A prova do Enem depende disso. O futuro de vocês na universidade depende de vocês não serem ateus em matemática. Certo? Passa, DJ. Muito bem. O último tópico que eu resolvi abordar, funções e equações. Tópico que é dos nossos mais familiares. Você tem um problema, monta uma equação, bom, resolve o problema. E é um problema também muito presente na matemática e suas tecnologias do Enem. Para que vocês tenham uma ideia, em 2015 apareceram 8 problemas desse tópico. Em 2016, 7 problemas. Ou seja, nas duas últimas edições, foram aproximadamente 15,55% da prova foi funções e equações. Esses problemas onde você modela e simplesmente acha uma equação e determina o valor da variável. Certo? Então, como estratégia de estudo para vocês nos próximos meses, sanem as dificuldades com vocês em resolver equações. Equações de todos os tipos. Equações do primeiro grau, do segundo grau, equações trigonométricas, exponenciais.
logarítmicas, certo? Tudo isso é muito presente na vida. Nos últimos anos, o que tem caído? Tem caído muito sobre equações logarítmicas, especialmente sobre terremotos. Caiu lá no ano em que no terremoto de Fukushima, 2011, e caiu ano passado de novo sobre terremotos. Só mudou a contextualização, mas o que ele pedia era exatamente a mesma coisa. Certo? Vejam esses tópicos, sanem as dificuldades de vocês com equações e funções. Passa. Certo? E aí, esse problema é um problema do ano passado, onde você tem que montar uma equaçãozinha muito simples, mas que foi um dos problemas onde houveram o maior índice, onde houve o maior índice de erros da prova de matemática do de 2016. Foi o problema do tanque de combustível. Certo? Vamos lá. Eu digo o seguinte, ó. No tanque de um certo carro de passeio, cabem até 50 litros de combustível. Percebeu? Cabem até. Certo? E o rendimento médio desse carro na estrada é de 15 km por litro de combustível. Tá bom. Tá bom, tá, Sebastião? Tá bom. 15 km por litro, né? Eu talvez faça os 2 km por litro, né? De álcool, de etanol. Não etanol combustível, que sério, né? 40%. Aí é putaria, 40%. 40%. 40%. É. O choque que animou agora. Dá uma amarelinha tá boa. Vamos lá. Ao sair para uma viagem de 600 km, 600 km, Fortaleza e Juazeiro, o motorista observou que o marcador de combustível estava exatamente sobre uma das marcas da escala divisória do medidor, conforme figura a seguir. Passa. Olha aí. Aqui nós temos que observar o marcador e ver exatamente o que isso representa. Parece muito com o problema das lousas, né, onde você tem que identificar o percentual que está sendo, o percentual de combustível ocupado pelo tanque. Certo? O que você percebe? Se você olhar, você tem exatamente 8 marcações nesse tanque. 8. Se você tem 8 marcações nesse tanque, e se você pensar no tanque todo como 100%, cada uma dessas marcações vai indicar exatamente 100 sobre 8, que é 12,5% do tanque. Certo? 12,5% do tanque. Você tem que prestar atenção. Aqui o rapaz está no prego. 12,5, 25, 37,5, 50, 62,5, e aqui onde nós estamos, 75% do tanque. O rapaz tem 75% do tanque. 87,5%, 100%. Então o rapaz tem 77,5% do tanque completo de gasolina. Beleza. 75%. Passa. Aí diz o seguinte, ó. Como o motorista conhece o percurso, sabe que existem até a chegada ao seu destino 5 postos de abastecimento de combustível, localizados a 150, 187, 450, 500 e 570 quilômetros do ponto de partida, lá de onde ele vai sair. Aí ele pergunta, qual a máxima distância em quilômetros que poderá percorrer até se necessário reabastecer o veículo de modo a não ficar sem combustível na estrada? Então o cara olhou, é fim do mês, ele pensou, eu estou liso. Eu vou com essa gasolina aqui até onde der. Não tem dinheiro para botar gasolina aqui não. Vamos na fé, vamos ver até onde é que dá para ir. Essa é a pergunta. Até onde é que dá para ir? Até o posto de Piranga. Até o posto de Piranga, né? Muito bem. Passa. Então vamos lá. Você só precisa
de intuição para resolver esse problema. Você monta uma pequena equação mais intuitiva do que algébrica, né? Então, vamos lá, no tanque cabe 50 litros. O carro faz 15 km por litro. Então, se o tanque tivesse cheio, qual seria a capacidade de distância percorrida do carro? Seria 50 litros vezes 15 km para cada litro. Isso dá quanto? Dá 750 km percorridos. Ou seja, se o tanque tivesse cheio, ainda dava para o cara chegar lá e rodar. Dava para ir no posto, né, Sebastião? Dava para chegar no clube. Não precisava nem abastecer, né? Dava para chegar no clube. Dava para rodar. Muito bem. A questão, o grande problema é que o tanque só tem aquela gasolina que nós vimos no marcador. Que é que percentual do volume? 75% do volume. Então, tem que saber qual é o volume de gasolina que tem no tanque. Certo? Muito bem. E aí, qual é o percentual qual é o volume de gasolina que tem no tanque? Se o tanque todo possui 50 litros de capacidade, 75% de 50 dá exatamente 37,5 litros. Beleza, o tanque tem 37,5 litros. Aí o cara, a pergunta que não quer calar e que responde o nosso problema. Quanto é que dá para andar com 37,5 litros? Certo? Aí você diz assim, bem, como o meu carro faz 15 km por litro, se fosse eu só fazia 2, como já disse o professor Sebastião, né? De álcool, etanol, 40% amarela, aquela que não começa com Y, né? Mas... Cachaça, hein? Cachaça, hein? Que nome é esse, rapaz? Pior que esse. Pior. Quem é que não gosta da boia daqui? Eu não. Tudo bem. Mas vamos lá. Como ele tem 37,5 litros de combustível no tanque e faz 15 km com cada litro, isso significa que ele pode rodar exatamente 37,5 vezes 15, que é um total de 562,5 quilômetros. Ele só anda nisso. Aí a pergunta, onde é que eu vou abastecer? Passa. No posto Ipiranga. É onde eu vou abastecer. Mas tudo bem, eu vou abastecer no posto Ipiranga de 500 ou de 570? Eu tenho que abastecer no de 500. E se eu passar do de 500, amigo, eu vou ter que andar 7,5 km. Não, mais baratinho, né? Vou ter que andar mais de uma légua, Sebastião. É chão. É chão. E se essa lua cheia estiver na minha cabeça, aquela lua cheia chamada de sol da meia-dia, aí os 7,5 km viram 25, 30, bem rasinho. Você pede o caminhão lhe atropelar. Mas, enfim, eu tenho que abastecer no posto de 500 km de distância. Certo? Se não for, eu fico no prego. Certo? E a resposta correta lá na prova é o item B de bola. Certo? Faça, DJ. Percebam o seguinte, com essas 4 estratégias que eu forneci a vocês, vocês conseguem ter 28% da primeira, 17,77% da segunda, 15,55% da terceira e da quarta. Ou seja, vocês conseguem ter um aproveitamento de 76%, e mais de 76% na prova de matemática e suas tecnologias do Enem, só seguindo esse manual. É difícil? É difícil. Mas é bem mais fácil do que você estudar, ter que aprender tudo, estudar tudo, certo? E de uma forma bem mais incisiva, ok? Então, se você abordar a prova com essa estratégia, você vai ter um aproveitamento bem superior à pessoa que olha a prova com uma abordagem sintética, sem olhar a prova por assuntos e por nível de dificuldade. Ok? Passa, DJ.
Para finalizar, sempre tem essa dificuldade com a matemática, né? A gente nunca pode deixar que essa dificuldade bloqueie a nossa mente, né? Isso aí acontece muito, ele diz assim, a professora vai estar respondendo o quadro é o meu, né? O que eu estou fazendo aqui? Meu tênis sujo de sangue, aquele cara no chão. Você nunca curtiu não Racionais MCs? Pois é, então assim, é para você, aí é outra, né? Diário de ainda tempo, mas tudo bem. É só para você pensar que na matemática, às vezes, o bloqueio vem não é porque o problema seja difícil. O bloqueio vem muitas vezes porque nós nos colocamos nessa situação de bloqueio. Então, o que eu digo para vocês nos próximos meses? Não se coloquem na situação de bloqueio. Lembrem sempre, passei G. Pedras no caminho, junto todas, um dia eu vou construir um castelo. Sempre esse lema de vida para vocês, daqui até a prova do Enem. Passa, meu muito obrigado, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Foi ótimo estar aqui com vocês. Um abraço, professor Sebastião.